Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre o crédito tributário, eu trago agora para vocês algumas explicações acerca do Instituto da Exclusão do Crédito Tributário, tá? O estudo do crédito tributário, parte 3, exclusão do crédito tributário. Bom, lá no artigo 175, como vocês podem acompanhar aí, diz, excluem o crédito tributário. Então, ele traz duas possibilidades de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia. E como nós já vimos antes, né, a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Como eu já tinha falado para vocês, uma das características da exclusão do crédito tributário é que mesmo que a obrigação principal, né, que é pagar o tributo, seja excluída, as obrigações acessórias, elas permanecem. Quais? Aqueles deveres instrumentais do contribuinte ou do responsável, né, de fazer ou não fazer, como emitir nota fiscal, escrituração contábil, etc. Então, essas obrigações acessórias que vocês já conhecem, elas continuam presentes. Isenção tá do artigo 176 a 179 do CTN e a anistia tá do 180 ao 182 do CTN. Pontos em comum, tá? Vamos trabalhar primeiro os pontos em comum entre os dois institutos da isenção e da anistia. São institutos jurídicos de desoneração, ou seja, o contribuinte não terá mais que pagar o tributo. Há uma desoneração, ele fica dispensado de pagar o valor, né, daquele tributo ou daquela multa, como nós veremos aqui as especificidades já já. Ambas dependem de lei, tá? São concessões do poder legislativo. Então, não podem ser veiculados, por exemplo, por decreto do executivo, beleza? Por que depende de lei? Porque lá no princípio da legalidade fechada, tipicidade fechada ou cerrada, que nós já estudamos no semestre passado, eu comentei com vocês que existem situações que somente podem ser tratadas por meio de lei, que são as situações que estão presentes lá no artigo 97 do CTN. O 97 do CTN, ele diz que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Então, os três institutos referentes ao crédito tributário, eles só podem ser veiculados por meio de lei, tá? Essa lei precisa ser específica, ou seja, ela vai tratar daquele tributo em específico que se quer isentar ou sobre o qual se quer conceder uma anistia em si ou do benefício em si, ok? Então, do tributo em si no geral ou daquele benefício específico em si, beleza? Isso está lá no 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, que diz: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica. E aí vai ser uma lei federal, estadual ou municipal, a depender do tipo de tributo, né? Se é um tributo federal, tem que ser por meio de lei federal. Se é um tributo municipal, por meio de lei municipal e por aí vai. Que regule exclusivamente essa lei, né? Regule exclusivamente as matérias enumeradas, né, no 150, ou correspondente ao tributo ou contribuição, ok? Sem prejuízo no disposto lá no 155, que fala especificamente das isenções de ICMS. As isenções de ICMS, elas têm essa qualidade, elas têm essa característica específica que nós já também conversamos sobre isso. Qualquer coisa relacionada ao ICMS que traga algum benefício, uma redução, precisa ser por meio de convênio. Então, da mesma forma, vale para isenções, beleza? Então, isenções, nós tivemos redução de alíquota, nós precisamos de convênios. Nós tivemos isenção de ICMS, nós precisamos também de convênio, tá? Celebrado lá no âmbito do CONFAS. Aí sim, no caso do ICMS, de isenção de ICMS, a gente tem um convênio, e o convênio, ele é uma autorização dada por todos os outros estados e Distrito Federal.
Então, é um ato, o convênio em si é um ato do Poder Executivo, mas a lei que for trazer a isenção do ICMS vai ser uma lei específica daquele estado ou do Distrito Federal. Então, o convênio autoriza que os estados, por meio de lei, concedam alguma isenção de ICMS. Outro ponto em comum, se eles atingem o ato de pagar, significa que a isenção e a anistia afetam a obrigação principal. As obrigações acessórias, elas permanecem. Já falei sobre isso também com vocês. No caso de isenção de anistia, as obrigações acessórias, elas permanecem. Por exemplo, tem um transporte de mercadoria que é isenta de ICMS. Tá? Então, em que pese o contribuinte ele não tenha que pagar o ICMS por conta dessa isenção, ele deve também emitir a nota fiscal, porque a nota fiscal é uma obrigação acessória. Ambas, na visão do STF, vão inibir o lançamento. Já falamos sobre isso, sobre o lançamento, né? Que é o ato de verificar a ocorrência daquele fato gerador, quem é o sujeito passivo, quem é o ente tributante, a quantidade de tributo que deve ser paga e se já há a imposição de alguma multa. Na visão do STF, se está isento do pagamento de um tributo, esse tributo não pode sequer ser lançado, beleza? Interpretação literal, também ambas, isenção e anistia, também depende de interpretação literal, a necessidade dessa chamada interpretação literal para as causas tanto de suspensão, como nós já vimos, quanto as de exclusão do crédito tributário, beleza? Para as causas extintivas, a lei não fala nada sobre isso, então não é necessária a interpretação literal, qualquer tipo de interpretação pode ser dado. Agora, exclusão e suspensão tem que ter uma interpretação literal. Também nós já falamos sobre o que seria essa interpretação literal, conversei com vocês a respeito do exemplo lá da isenção de imposto de renda para quem apresenta deficiência visual, que tentaram restringir essa isenção para quem tinha deficiência binocular nos 2 olhos, mas que não pode, o STF entendeu que não pode ser feita interpretação restritiva, mas sim literal, e a literalidade fala em deficiência visual. Então, tanto pode ser nos 2 olhos quanto em um só dos olhos. Agora vamos tratar especificamente sobre isenção. A isenção, ela é um instituto de desoneração de tributo por questões sociais ou políticas. Exemplo, isenção de ICMS para medicamentos, e nós podemos, nesse cenário agora de pandemia, né, por conta da Covid-19, vocês derem uma busca na internet, vocês vão ver alguns projetos de lei prevendo, né, onde se tenta a isenção para determinadas categorias profissionais ou para determinados produtos. Por exemplo, tem uma proposta de lei para isentar os aplicativos de entrega de bens, né? Por exemplo, os aplicativos de entrega de comida, aplicativo de entrega de produtos, para que essas atividades sejam isentas da cobrança de tributo, certo? Para quê? Para que, diante desse cenário que já está prejudicando tanto a economia, essas não inviabilize totalmente a manutenção dessas atividades. Então, é uma questão social que deve ser analisada pelo Congresso para que esse tipo de lei seja aprovada, beleza? Tem algumas outras atividades que estão também em proposta de lei complementar para serem isentas. Proposta de lei complementar não, perdão, proposta de lei para que sejam isentas, como, por exemplo, casas de show, tá? São atividades que não estão sendo desenvolvidas nesse momento de isolamento social, né, por força da medida provisória, por força do decreto que instituiu essa nossa situação. E aí nós pensamos, né, o legislativo vem pensando em algumas alternativas para impactar menos nesse tipo de serviço. E aí pensa-se na questão do projeto de lei justamente trazendo isenção por conta dessas questões sociais e questões políticas. A pessoa ficar dispensada de pagar um determinado tributo. Certo? Só para recordar as diferenças entre imunidade e isenção, eu não vou cantar no vídeo, beleza? Imunidade, ela tá lá na Constituição, isenção tá na lei. Imunidade, ela é irrevogável, ela é cláusula pétrea. A isenção
Em regra, ela pode ser revogada a qualquer instante, com exceção que eu vou já comentar com vocês, que são as isenções condicionadas ou as isenções vinculadas. Elas não podem ser livremente suprimidas de uma hora para outra, porque geram direito adquirido, vou já falar com vocês. Mas, via de regra, por ser uma lei, pode ser revogada depois por outra lei. E a imunidade pode ser interpretada por todos os métodos de interpretação, como nós já vimos, e a isenção só pode ser interpretada pelo modo literal, e aquela história lá do benefício para quem tem deficiência visual, eu coloquei aí como exemplo para vocês. Nós temos na Constituição artigos, dispositivos que usam a palavra isenção, mas que na verdade estão se referindo à imunidade. Pelo simples motivo de que a imunidade, ela está prevista na Constituição. Isenção nenhuma poderia estar prevista na isenção, porque a isenção só pode ser veiculada por meio de lei, Constituição não é lei. Exemplo, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Nós já vimos que elas são imunes, né? Além de gozarem preenchidos os requisitos nessas exigências estabelecidas em lei, que nós já falamos no semestre passado, para fazer jus à imunidade em relação aos impostos, elas são imunes também às contribuições sociais, se elas cumprirem todos aqueles requisitos também que nós já estudamos no semestre passado. Então, elas são duplamente imunes às contribuições sociais e são imunes também aos impostos, como nós já vimos. No 184 da Constituição, parágrafo 5º, fala: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Na verdade, não são isentos, eles são imunes, tá? Qualquer operação referente à transferência de imóvel que tenha sido desapropriado para fins de reforma agrária vai ter imunidade. No CTN, ele coloca para a gente que a isenção, ainda quando prevista em contrato, ela vai ser sempre decorrente de lei, tá? Que especifica as condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Por isso que nós já falamos a necessidade de que seja veiculada por meio de lei específica, tratando daquele tributo específico ou daquela situação específica, certo? O parágrafo único diz que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Então, é a chamada isenção circunscrita. Ele pode selecionar uma determinada região daquele território. Por exemplo, o ente federal ele pode selecionar a região do Nordeste para trazer uma isenção de IPI como uma ferramenta de fomento à instalação e à manutenção de atividades industriais naquela região. Então, por questões sociopolíticas, ele vai poder trazer uma isenção de um tributo, como o exemplo que eu estou dando, o IPI, certo? É a chamada isenção circunscrita. Ela fica circunscrita a determinada região do ente tributante. O 177 do CTN, ele coloca que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção ela não é extensiva, não é aplicada, salvo disposição de lei em contrário. Não é aplicada às taxas e às contribuições de melhoria e, obviamente, aos tributos que forem criados depois da concessão da isenção. Eventualmente, vem o ente tributante, ele cria um novo tributo depois que ele já trouxe uma lei isentando naquela situação específica, aquele tributo que vem ser criado depois, ele não vai estar abarcado por essa isenção. Ou seja, em regra, nós não temos isenções para taxas e nem para contribuições de melhoria. Por quê, professora? Porque são tributos sinalagmáticos. Okay, eles são tributos contraprestacionais. O valor pago é para fazer jus àquele serviço que está sendo colocado à disposição ou para fazer jus àquela obra que vai trazer valorização imobiliária. Nós também já falamos sobre isso. Só se vier uma lei dispondo em contrário sobre isso, via de regra, não se aplica isenção às taxas e nem às contribuições de melhoria. Em regra, a isenção ela é aplicada aos impostos, beleza? E também, em consequência da leitura do 177, a gente pode concluir que, em regra,
também não existe isenção para tributo que ainda não foi instituído. Então, por exemplo, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele ainda não foi instituído. Tem como vir uma isenção para um tributo que sequer existe? Não, né? Então, em regra, só atinge tributos que tiverem a competência tributária já exercida, aquele tributo que já foi, portanto, instituído. 178, e eu coloquei de vermelhinho para vocês, porque isso é bastante importante. Escreve, bota o coraçãozinho no caderno. Isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 4 do 104. Olha só, aqui está dizendo no 108 que, em regra, a isenção, como eu já falei para vocês, ela pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, a menos que se trate das chamadas isenções condicionadas ou isenções vinculadas. Vinculadas a quê, professora? A um prazo e a determinadas condições, tá? Então, ela tem isenções que elas são estabelecidas apenas por um prazo, por exemplo, 90 dias, em determinadas condições. Essas não podem ser livremente revogadas, modificadas por lei a qualquer tempo, beleza? As outras podem, beleza? Agora, se vai trazer uma nova isenção, se vai revogar aquela isenção, olha só, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, lembram? Aquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que extinguem ou reduzem isenções. E aí eu quero deixar aqui para vocês uma proposta de pesquisa. Vocês vão pesquisar acerca do princípio da anterioridade tributária que nós trabalhamos no semestre passado e a revogação de isenções. Pesquisem o entendimento da doutrina moderna e do STF. Como assim, professora? Imagina que, como eu já falei, via de regra, as isenções elas podem ser revogadas a qualquer tempo. Então, tem uma isenção, por exemplo, de ISS no município para os advogados. Uma lei trazendo a isenção de ISS vai desobrigar que os advogados contribuam pagando ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, beleza? Aí vem uma nova lei revogando essa isenção, tá? Vem uma lei revogando o ISS, ou seja, advogado, volte a pagar ISS. Essa lei que está revogando a isenção, ela já vale dali em diante, da data da sua publicação em diante, ou tem que aguardar a anterioridade tributária, anterioridade do exercício, anterioridade nonagesimal? É isso que eu quero que vocês pesquisem, tá? O entendimento da doutrina e do STF em relação a isso. Súmula 544. Agora estamos falando sobre as isenções tributárias vinculadas, beleza? Essa súmula se aplica às anterioridades vinculadas. 544 do STF diz que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. É o que eu já falei para vocês. Como assim sob condições onerosas? Porque também é chamada de isenções onerosas. Elas vão trazer duas questões, o prazo e condições. É o tipo de isenção irrevogável, que foge à regra da revogabilidade das isenções. Aí nós teríamos uma isenção que traria um prazo e uma contraprestação do contribuinte, algumas condições que ele teria que preencher. Por exemplo, União, concedo, numa lei, isenção de IPI para as empresas que apresentem um plano de redução de impacto ambiental das suas atividades. Concedo isenção pelo prazo de 6 meses para as empresas que entregarem o plano de redução de impacto ambiental das suas atividades. Aí eu, empresa, faço o plano, reduzo, né, nas minhas atividades, tomo medidas, gasto com equipamentos, enfim, para reduzir o impacto ambiental. E aí, quando eu vou gozar dessa isenção naquele prazo, a União simplesmente viria com outra lei revogar? Isso não pode?
tá? Por questão de segurança jurídica. Então, o STF entende que as isenções condicionadas, isenções irrevogáveis, isenções onerosas, elas são justamente isso, irrevogáveis, porque ela impõe condições. Ela gera direito adquirido para quem cumprir essas condições, conforme aquela lei está estabelecendo. Então, não pode simplesmente vir uma outra lei, depois que todo mundo preencheu as condições, né? Todo mundo se programa para preencher essas condições e vem uma lei e revoga aquela isenção. Então, nesse tipo de isenção, com prazo e com condições, ela é irrevogável. Anistia. Anistia é o instituto desonerativo da multa. Multa. Penalidade em direito tributário é multa. Infração tributária gera multa, tá? Portanto, ela vai visar retirar o módulo de impontual do infrator. O 180 diz: a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, tá? Não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes e contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude, simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele, e salvo disposição em contrário às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. O que eu quero que vocês prestem atenção em relação a essa questão da anistia abranger situações anteriores à vigência dela? A anistia é uma questão de lógica, pessoal. A anistia, ela vai tirar o rótulo de impontual do infrator. Se eu cometi uma infração tributária, é porque já existia uma lei prevendo aquela obrigação tributária, já existia aquela obrigação tributária, já existia aquela lei prevendo aquela obrigação tributária, seja essa obrigação tributária principal ou acessória, né, pagar o tributo ou algum daqueles outros deveres instrumentais. E aí o contribuinte não fez isso, tá? E vem uma lei trazendo a isenção. Anistia. Essa lei que está tratando dessa anistia, essa anistia só pode se referir a um ato que foi praticado antes da vigência dela. A infração, ela tem que ter sido cometida antes da vigência da lei, que vai justamente perdoar aquele tipo de infração. Então, é uma questão de lógica. Eu só posso perdoar algo que já aconteceu. Eu só posso trazer uma anistia e dispensar o contribuinte do pagamento de uma multa se ele já tiver praticado infração tributária. Para ele já ter praticado infração tributária, significa que aquela lei prevendo aquela obrigação tributária já existia, que o fato já ocorreu. Então, uma das diferenças entre isenção e anistia. A isenção, ela vai abarcar fatos geradores para frente, fatos geradores que irão acontecer a partir da vigência daquela lei em diante. A anistia, ela vai tratar de fatos geradores que já aconteceram, infrações penais que foram cometidas antes da vigência dela, tá? Então, é a chamada vigência retrospectiva da lei anistiadora. Ela tem uma vigência retrospectiva, ela vai abarcar situações que já ocorreram, infrações que já foram praticadas, diferentes da vigência da lei que traz a isenção. A lei que traz a isenção, ela traz uma vigência prospectiva, para frente, vai abarcar situações daquele momento em diante, beleza? E só para terminar, a anistia, ou seja, esse perdão da multa, ela não se aplica aos atos que a infração tributária que também esteja prevista como crime ou contravenção, beleza? Então, a sonegação fiscal, então, existir um dolo do contribuinte, né? Uma fraude ou uma simulação, ele não vai ter o perdão daquela multa que ele deverá que pagar para o fisco, beleza? Para aquele ente federativo. E nem se for praticado em conluio com duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Ou seja, se havia a intenção do contribuinte em praticar aquela infração, não se pode o contribuinte valer-se da própria torpeza. Então, ele não vai ser beneficiado pela anistia nesses casos. A anistia também pode ser concedida em caráter geral e pode ser concedida de forma limitada. Limitada, está lá no 181, inciso 2, diz, ela pode ser limitada às infrações da legislação relativa a determinado tributo, então pode o governo federal a União trazer uma anistia
só de IOF, só de IPI, seria uma anistia limitada, né? Anistia que iria perdoar o pagamento de multa em relação ao IOF, em relação ao IPI, tá? Tô colocando como exemplo. Outro exemplo, infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidade de outra natureza. Então, a lei pode trazer uma anistia para quem tem débitos tributários de multa até 100 mil reais. Pronto, até 100 mil reais vai ter essa anistia. Pode, inclusive, trazer alguma outra, né, sendo essa infração que eles tenham cometido conjugado ou não com alguma outra penalidade de outra natureza. Importante dessa linha B é vocês entenderem. Eles podem, né, os entes federativos, eles podem conceder anistia até um determinado montante da dívida, de multa. Então, perdão, né, de multa de ICMS no estado do Ceará para quem tem um montante da multa o montante do débito de até 50 mil reais. Isso é possível. Também pode ser limitada a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Então, por exemplo, pode trazer o governo da mesma forma que na isenção circunscrita, né? Aqui nós temos essa espécie de anistia circunscrita. Por exemplo, o estado do Ceará poderia trazer anistia para débitos de IPVA para os veículos licenciados na região metropolitana de Fortaleza. É um exemplo de anistia circunscrita. Letra D, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Então, eles podem veicular essa anistia ao pagamento do tributo vinculado a um prazo. Por exemplo, estamos com débito, nossa empresa está com débito de ISS, nosso serviço, tá? O serviço que nós prestamos está com débito de ISS perante o município. E aí o município diz, olha, se você pagar o valor do montante do tributo no prazo de 20 dias, você fica perdoado dessa multa, ou seja, ele concede uma anistia. Então, essa anistia também pode estar vinculada ao pagamento do valor principal relativo ao valor do tributo. O que mais? O 182 do CTN diz que a anistia, quando não concedida em caráter geral, ela só pode ser efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. E o despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155, que se aplica à moratória. O que se aplica à moratória se aplica à anistia. Como assim, professora? Se eu tenho uma anistia limitada, aquelas que eu falei para vocês, né? Vamos voltar aqui o slide. É referente a um determinado tributo. Imagina uma anistia circunscrita, tá? Precisa que o ente requeira, tá? A administração pública essa anistia, porque a autoridade administrativa, ela vai verificar se você preenche aqueles requisitos, aquelas condições para aquela anistia, e aí ele vai conceder aquela anistia por meio de despacho, certo? Então, se a anistia é de caráter geral, a lei veio trazendo aquela anistia, você não precisa fazer prova de que está com que preenche aqueles requisitos, então ela já é automática. No caso da anistia limitada, você precisa requerer essa anistia e aí a autoridade administrativa vai verificar se você preenche os requisitos, se você está dentro daquelas condições e aí ela vai despachar, tá? Vai dar o despacho. Só que esse despacho, ele não gera direito adquirido. Aplica-se quando cabível disposto no 155. Por quê, professora? Porque eu posso, por exemplo, fazer prova de que eu me encontro naquelas condições para aquela anistia utilizando documentos falsificados e posteriormente vão ser descobertos que aqueles documentos são falsos, que na verdade eu não preenchi aqueles requisitos. Se eu disser que já gerou direito adquirido, a administração pública não iria poder fazer nada. No caso, se for verificado uma fraude, alguma coisa na comprovação do preenchimento desses requisitos para anistia,
a pessoa física ou jurídica que pediu aquela anistia e que teve o despacho concedido não tem direito adquirido, vai poder não ter mais, né? Ela vai passar a não fazer mais jus àquela anistia. É um exemplo que eu estou dando da importância disso não gerar direito adquirido. E aí, por fim, um quadro trazendo as principais diferenças entre isenção e anistia. Isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo, anistia é a dispensa legal do pagamento da multa. A isenção, ela abrange fatos geradores posteriores à lei, a isenção ela tem vigência prospectiva. A anistia abrange fatos geradores anteriores à lei, como eu já expliquei para vocês, tá? Alcança situações pretéritas, ela tem vigência retrospectiva. No caso da isenção, o motivo dela ser dada deve ser um motivo social ou político. No caso da anistia, o motivo seria retirar o rótulo, né, de inadimplente, de impontual do contribuinte ou do responsável. Beleza, pessoal? Não esqueçam de fazer a pesquisa e postar no fórum, beleza?